Bora falar do jogo do Palmeiras, então, contra o Independente Del Valle, hoje, 9h, 9h30, né, da noite, horário de Brasília. E esse jogo, André, ganhou áreas importantes para o Estevão, né? O Esteban deve ser titular, aliás, na prévia, nas prévias que eu tenho acompanhado, é Hendrick, Estevão e também Lázaro, né? E no caso do Estevão, tem algo que é muito sutil, porém chama a atenção, né? Eu e o Bruno Andrade, a gente conseguiu confirmar a informação de que o Chelsea está no Brasil já com 3 emissários, integrantes, enfim, pessoas que trabalham no clube para acompanhar o Estevão em loco, vão acompanhar o jogo e vão acompanhar o garoto. O Chelsea, que está negociando com o Palmeiras, é uma contratação que promete ser tão grandiosa como foi a do Endrick pelo Real Madrid. É uma situação que está em curso, está caminhando, e claro, à medida em que o jogador vai ganhando destaque, né, o Chelsea quer fechar logo esse negócio. Então, os emissários do Chelsea são 3, vêm para o Brasil, já estão no Brasil, vão acompanhar o jogo no Allianz Parque hoje, e claro, sem dúvida nenhuma, vão tentar acelerar esse processo para tentar fechar o negócio. O que ainda tem algumas pontas soltas nessa negociação é principalmente no fato dos bônus, né? O Palmeiras quer aumentar os bônus para chegar a algo próximo, que foi ali a venda do Endrick, que bate aí na casa dos 70 milhões de euros. Então essas bonificações estão em curso, em discussão, e isso pode ser papo, né? Eles vêm, na verdade, para acompanhar o jogador em loco, mas acelerar o processo da negociação é parte da conversa em relação a essa questão dos bônus com o Palmeiras. Eu Pode não iria mexer para com o a cabeça Chelsea. dele, PVC? Não, acho que não. Acho que hoje tem alguns jogadores na atualidade que são profissionais muito antes de serem, né? Os caras são profissionais desde os 5 anos de idade, 6 anos de idade. Agora, eu tô aqui recuperando. Por que eu acho que não é bom para o Estevão o Chelsea? Porque só 3 nomes de cara: Ângelo, David e Andrei. 3 meninos que deixaram o Brasil para jogar no Chelsea e não jogaram no Chelsea. No ano passado, eu conversei com um dos agentes que participavam dessas negociações e perguntei: mas é bom negócio para o Chelsea hoje? Porque nas últimas 2 temporadas o Chelsea está morando em 10º lugar. O Chelsea vai ser forte na próxima temporada? A resposta foi: vai. Bom, o Chelsea está em 7º lugar. Faltou uma rodada para acabar o campeonato e o Chelsea está em 7º lugar. Não vai para a Liga Europa, não vai para a Champions League, não ganhou Copa, não aconteceu nada. Então, e o Ângelo foi embora, o Andrei foi emprestado para o Nottingham Forest, o David foi emprestado, o Ângelo para o Racing Estrasburgo. E eles não jogam. Então, o Chelsea hoje, claro que isso é cíclico. Daqui a 10 anos a gente pode estar falando que é uma roubada para o Manchester City. Mas hoje é uma grande sacada o Echeverri, menino de 18 anos, para o Manchester City. Para o Chelsea, não. Então, esse é um ponto que eu acho importante. O outro ponto é que a gente estava discutindo agora há pouco. O futebol é globalizado, você vai negociar. O Brasil precisa participar do Globo. O Brasil precisa participar do Globo. Não é contratar só, como tem contratado bem, jogadores que não interessam para a Europa. O Brasil contrata os melhores estrangeiros que não vão para a Europa. O Enzo Fernandes, que jogou aqui no Brasil contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, não vem para cá, vai para o Benfica e para o Chelsea depois. E o Enzo Fernandes não foi destaque no Chelsea, porque o Chelsea não foi destaque de nada. Você vai vender o Estevão uma hora, mas é preciso pensar em como é que você consegue fazer dinheiro com o jogador enquanto ele está no seu clube. E esse é um processo mais longo, é o processo da criação da liga. Vocês concordam nessa com o PVC? Manda aqui no chat, sim ou não? Agora, hoje o resultado para o Palmeiras é o seguinte: se empatar, está nas oitavas, se vencer, fica com a liderança do grupo, e se vencer os próximos 2 jogos, pode até terminar como líder o time com a melhor campanha dessa fase da Libertadores, né? Até porque daqui a pouco a gente vai falar do Atlético Mineiro, que perdeu ontem.
E no saldo de gols, o Palmeiras é o melhor, 8. Então, mesmo que os outros times empatem em número de pontos, tem esse saldo muito difícil de bater, né, PVC? Muito. Se o Palmeiras ganhar hoje, o Bolívar pode também passar no saldo, mas o Bolívar tem saldo 6, o Palmeiras tem saldo 8 e o River Plate já tem 13 pontos com a vitória de ontem por 2-0 sobre o Libertad e tem saldo 6. Se o Palmeiras ganhar o jogo hoje, ele empata com o River Plate em 13 pontos e vai a saldo 9 ou mais, né? Para ganhar, você tem que fazer 1-0 pelo menos, tem que fazer um gol de saldo pelo menos. O Palmeiras tem saldo 8, vai ter saldo 9 e o River tem saldo 6. O Bolívar tem saldo 6. É difícil o Bolívar ganhar do Flamengo no Maracanã. Mesmo que ganhe de 1-0, vai ter saldo 7. O Palmeiras vai ser o líder do geral. Como o Atlético perdeu o jogo ontem, a chance do Palmeiras ser o melhor da fase de grupos é gigantesca, desde que vença os 2 jogos. Não é fácil ganhar os 2 jogos. Mas se ganhar os 2 jogos, a tendência é que seja o melhor da fase de grupos. Detalhe, o Palmeiras foi o melhor da fase de grupos em 2018, em 2019, em 2020, em 2022, em 2023 e foi o segundo melhor da fase de grupos em 2021. Isso é impressionante. Por outro lado, nos últimos 30 anos, o melhor da fase de grupos só foi campeão em 96, o River Plate, em 2013, o Atlético e em 2020, o Palmeiras. Então, em 30 edições, 3, só 10%, ganharam a fase de grupos e ganharam o título, que importa muito mais. Olá, boa estatística, hein? Para mostrar que vale nada, né? 10% é quase nada. Agora tem time gringo torcendo para o Palmeiras ou para Flamengo ganharem a Libertadores, porque daí teria uma outra vaga para um time no Super Mundial. A gente tem até uma arte explicando isso. Super Mundial de 2025 vai ser muito legal, né? Eu estou animada para esse Mundial. A gente já tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River classificado. Vamos? Quem serão os próximos 2? Eu queria, hein? Alô, chefe, manda nós. De primeira, direto dos Estados Unidos, Super Mundial de 2025. Vamos então. Quem e aí, PVC? Boca Juniors e Olímpia. Provavelmente pelo ranking, né? Mas pode ganhar. O São Paulo pode ser o campeão da Libertadores e se classificar. Né? Aí o Boca pode entrar pelo ranking. E aí o Olímpia ficaria de fora. Pode ter um campeão da Libertadores que seja o Independiente Del Valle. Aí o Independiente Del Valle entra. Né? Improvável o Independiente Del Valle, mas é um time forte. É um time que pode, uma hora pode acontecer. Quem gostaria de ver o Olímpia? Quem gostaria de ver o Olímpia é o Alejandro Domingues, né? Presidente Alejandro Domingues da Conmebol, né? Já teve... Até porque o pai dele foi presidente do Olímpia e já teve 3 mil minutos de silêncio nessa Libertadores em homenagem ao seu pai, que foi presidente do Olímpia, 3 vezes campeão da Libertadores. Agora os minutos de silêncio são para o César Luiz Menotti. Todo o meu respeito a César Luiz Menotti. Jogador extraordinário. Spam suspeito, toda uma multa. Spam suspeito. Opa, mais 2 taças pra gente, André de vinho. A gente tá em 5, não, 6, se eu não me engano. Justo. Silêncio, pronto. O problema desse Mundial é que os outros times que estão no Mundial bem tranquilo, né? Tem o Chelsea, que não é um grande favorito, mas tem Real Madrid, tem City, tem Bayern de Munique, tem Borussia Dortmund, tem PSG, tem Inter de Milão, tem Porto, Benfica, Juventus. Só a molezinha, André, né? Vai ser tranquilo. Então, tem muita gente do mundo do futebol, né? O pessoal da bola, como eu gosto de brincar, que fala o seguinte, nesse formato de Mundial vai ser impossível ver um sul-americano ser campeão mundial, porque a dificuldade é muito grande. Então, assim, isso tô falando gente de clube mesmo, né? Que essa situação da última vez que o Corinthians foi o campeão, que foi o último brasileiro, em 2012, ganhando do Chelsea no 1-0 ali, ou São Paulo ganhando do Liverpool 1-0 ali com o Rogério fazendo milagres e tal, ou aparece um Gabiru
né? No caso do Internacional ali contra o Barcelona, é atacado, de repente num contra-ataque, vai lá o Gabiru faz o gol. É dessa maneira aí que os clubes brasileiros foram campeões mundiais. É muito difícil agora tendo os grupos, tendo um torneio muito mais forte, um torneio que até dura mais tempo, de ver um time brasileiro. Isso não é pessimismo, acho que é um pouco é uma pitada boa de realidade hoje, porque você vê Chelsea e Fluminense, melhor dizendo, City e Fluminense, foi uma diferença muito grande, um abismo, né? Então acho que é legal o Mundial, mas acho que os brasileiros têm que entrar mais naquela coisa, ó, vamos participar, fazer uma boa participação no Mundial e ver lá o que rola, mas não naquela coisa de criar a expectativa de que vai ser campeão mundial, porque eu acho que a realidade hoje é bem distante do que se pratica lá no futebol europeu. O Ian Noah mandou aqui, ó, o Brasil está muito bem representado. Um nunca ganhou o Mundial, o outro é conhecido como cheirinho e o outro consegue ser goleado pelo Corinthians com saída de bola suicida. Hoje não, vocês estão muito inspirados. Tem uma outra coisa. Vou pegar um livro aqui, peraí, um segundo. Enquanto isso, ó, o Daniel Peçanha falando que está assistindo a gente da comunidade do Jacaré. O Zorrão da Massa está falando que está assistindo de Cubastão e pede para a galera deixar o like. Obrigada, Zorrão. E o Elton Carvalho falou que também está assistindo de Ohio. De Ohio que... Ai, vai, beleza. O raio que o parta. Esse livro aqui chama The Foreign Revolution, né? A história da invasão estrangeira na Inglaterra. Nick Hells, jornalista, foi quem escreveu. Esse livro aqui, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Bola Fora, que é o inverso desse livro, né? Esse livro é de quando os estrangeiros invadiram a Inglaterra. O meu livro é sobre quando os brasileiros começaram a sair para o exterior. E os brasileiros saem para o exterior desde 1914. Arnone no Torino, depois Domingos da Guia no Nacional e no Boca Juniors. Desde a década de 1910, os brasileiros vão para o exterior. É o contrário do que acontece nesse livro daqui. Esse livro aqui, eu peguei ele porque ele tem um detalhe sobre quando o Chelsea, em 99, 26 de dezembro de 99, é a data em que o Chelsea, pela primeira vez no futebol europeu, escalou um time com 11 estrangeiros e um técnico estrangeiro. Era o goleiro holandês Ed de Goey, o lateral espanhol Ferrer, Desailly francês, Emerson Tomé brasileiro e Babayaro nigeriano. Petresco romeno, Di Matteo italiano, Deschamps francês e Poirier uruguaio, Ambrosetti italiano e Tori André Flo norueguês. E o técnico era Gianluca Vialli italiano. O Chelsea ganhou do Southampton 2-1 nesse dia 26 de dezembro de 99, com 11 estrangeiros. Isso aqui é o que mudou o Mundial de Clubes. Foi isso que mudou o Mundial de Clubes. Porque você pega o time de 92, pega o tape de São Paulo e Barcelona para assistir em 92, o Barcelona era favorito contra o São Paulo deu um baile. O Guardiola já falou que tomou um baile do São Paulo do Tele. O Barcelona tinha 4 estrangeiros. Alguns dos melhores do mundo. Ronald Koeman, Stoichkov, Michael Laudrup. O time que jogou só tinha esses 3. O time que era Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Koeman, Sergi, Guardiola, Eusébio, Amor, Stoichkov, Michael Laudrup e Begiristain. No time tinha 3 estrangeiros. A diferença toda é essa. É que você pega... E aí vamos voltar para a história do Estevão. Enquanto o Brasil achar que vai fazer dinheiro com o jogador apenas no momento da venda, o Brasil não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Por quê? Você vai formar o teu jogador com 17 anos na cultura do futebol europeu. Então você esquece. O que mudou o futebol mundial, especificamente futebol mundial de clubes, porque os de seleções, você traz jogador para jogar na tua seleção, é
a globalização. É o caso Bosman, que desde 95, quando o Bosman ganhou a sentença na Corte Europeia, quem tem passaporte europeu é trabalhador em qualquer lugar da Europa, da comunidade. Isso acabou com o futebol de clubes. Por isso que é uma ilusão você dizer assim, não, a seleção não tem importância nenhuma. Eu estou de acordo que o clube é mais importante, sempre se quis mais o seu clube do que a sua seleção. Mas a única visibilidade do futebol brasileiro no mundo ainda é a seleção. Ninguém sabe que o Flamengo é campeão, o Palmeiras é campeão brasileiro do ano passado. Vai em Londres e pergunta às pessoas: quem é campeão brasileiro? Aqui, se você andar na rua, o cara vai dizer: olha, se o Arsenal ganhar do Everton no domingo e o Manchester City empatar com o West Ham, o campeão é o Arsenal, senão é o Manchester City. Na rua, no botequim, o cara vai te responder isso. Vai num pub em Londres e pergunta quem é o último campeão brasileiro. O futebol brasileiro é inexpressivo deste ponto de vista no futebol, na Europa. Eu vou além, PVC. Eu vou além. Eu vou além. Eu tive lá em Bilbao, né, no Clássico, fazendo Real Sociedade Bilbao. E lá em Bilbao eu fiz aquela brincadeira, aqueles vídeos, né, que você grava com os gringos, os moleques lá. Fala 3 clubes do Brasil. Um moleque falou Boca Juniors. É um recorte mínimo. Eu estou falando de futebol europeu, de clássico, de La Liga, e de uma molecada que só vê futebol da Europa, que vê o campeonato inglês, que vê a Champions, que vê a Europa Liga. E aí quando você vai para a América do Sul, é inexpressivo. Eles só conhecem um jogador que estoura lá. O Endrick eles já conhecem, evidente. Vão conhecer daqui a pouco o Estevão, né, o Vini Júnior, o Rodrigo, sabem que são jogadores brasileiros. Como é que é o nome do centroavante argentino lá, que foi campeão? O Julián Álvares, argentino, né, assim como o Messi. Então, assim, agora você pegar clube, falar de campeonato brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil, não é a menor ideia. Né? Então, é isso, é mais ou menos por aí o que o PVC está falando. Acho que é uma situação que é bizarra, mas ela é totalmente real.